A certidão de batismo, ou a certidão de nascimento, melhor dizendo, é o primeiro documento que todos nós temos. E a nossa certidão de nascimento, ela é importante, porque ali traz a nossa história, nome de pai, mãe, data do nascimento, lugar, nacionalidade a qual pertencemos, mas traz também os nossos primeiros parentes, o parentesco mais próximo, que são os avós. Então ali tem um registro da nossa história. Depois, ao longo da vida, nós vamos precisar de outros dois documentos que também são muito importantes. O RG, que nos identifica, de uma forma clara quem nós somos, mas aí já é uma identificação bastante pessoal. E o CPF, que nos identifica para a Receita Federal. E cada vez mais nos identifica para a Receita Federal, Mas isso é só um comentário à parte. Mas é assim que as coisas são feitas. Esta identidade, ela é muito importante. Nós precisamos cuidar muito bem disso. Nós não trocamos de identidade, nós não trocamos de filiação, nós não trocamos de número de CPF assim, à vontade. Por quê? Porque existe uma relação clara entre o nosso nascimento, a nossa família, o nosso parentesco, esses números com a nossa vida pessoal. Existe uma identificação. Quando nós celebramos hoje o batismo de Jesus, nós não estamos celebrando um batismo como o nosso, porque o nosso batismo, ele nos dá a identidade de cristãos, de pertencer à igreja, mas esse batismo que foi celebrado, onde nós fomos batizados, ele tinha uma destinação: apagar os nossos pecados, ou a mancha do pecado original em nós, e nos abrir a porta para a salvação. O batismo é o primeiro passo para entrar na vida eclesial, para fazer parte da igreja, e ao mesmo tempo é o princípio da nossa salvação, porque aceitando o batismo, nós começamos uma vida de peregrinação rumo à vida eterna, caminhando com Jesus. Esta é a finalidade do batismo que nós recebemos. O batismo de Jesus é diferente deste, porque o batismo de Jesus é o momento da identificação de Jesus. Quem é Jesus? No domingo passado nós celebrávamos a manifestação desse Jesus, desse Filho de Deus que nasceu, que estava ali naquele lugar simples, aos magos, como reconhecimento das nações. A estrela veio mostrando o caminho, os magos acompanharam esse caminho e ali encontraram o menino. Abriram seus tesouros e deram os presentes que trouxeram: ouro, incenso e mirra. Isso mostrava que naquela criança algo muito especial, algo extraordinário estava para acontecer. É o rei dos judeus, um rei diferente. Um rei que não nasce num palácio, que não tem uma corte, mas um rei que vem desta simplicidade. É uma manifestação de Jesus às nações, ao mundo. O batismo de Jesus, por outro lado, é o reconhecimento desta ligação direta, desta filiação divina de Jesus. Quando Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, embora João também não entenda este batismo, porque ele reconhece que Jesus é mais do que ele. João Batista é aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, é aquele que veio para apontar, e agora ele se vê diante do seu Senhor, daquele que por excelência tem a graça. Então qual a necessidade desse batismo? Não é para limpar Jesus dos pecados. Por quê? Porque Jesus não tem este pecado, mas é para manifestar ali a vontade de Deus. A identidade de Jesus agora é revelada. A voz que vem do céu aponta dizendo: este é o meu filho amado, escutai-o. Aqui existe uma relação direta. Se reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, é preciso escutá-lo. E se nós queremos caminhar com Ele, esta escuta é fundamental. Não adianta dizer que nós conhecemos quem é Jesus,
Se a gente fizer uma pesquisa pela internet, se a gente usar a inteligência artificial, ela vai dar lá tudo sobre Jesus, tudo que já foi escrito, ou tudo aquilo que é possível dizer sobre Jesus. Mas isso não é fé, não é suficiente. Não basta conhecer Jesus à distância, como uma amizade distante. É preciso conhecer Jesus enquanto uma pessoa com quem nós convivemos, e com uma palavra que tem algo a nos dizer, uma palavra que nos comunica a vontade do Pai. Em Jesus, aquilo que até então não se tinha visto, porque Deus não se manifestava, aqui nós temos não só a manifestação, mas a encarnação de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne para a nossa salvação. E diferente daquilo que se pensava. Por quê? Porque na primeira leitura nós escutávamos quem é o Messias. O Messias não vem cercado de um poder político. O Messias não vem cercado de um poder econômico. Portanto, o Messias não é um revolucionário. Jesus não é aquele que veio para defender uma causa. Jesus não é aquele que veio para estabelecer um novo regime político. Jesus não é aquele que veio para consolidar uma ideologia, seja desta ou daquela linha. Jesus não veio para isso, mas Jesus veio para salvação dos homens, salvação de todos nós. Este é o objetivo do mistério da encarnação, do Verbo de Deus que se fez carne. E ao escutar a palavra de Jesus, nós não vamos escutar lições de política, nós não vamos escutar lições de economia, nós não vamos escutar lições de comportamento social, nós vamos escutar uma palavra de salvação. E a palavra de salvação, uma vez que nós aceitamos esta palavra de salvação, aí sim, ela provoca em nós transformações, mudanças, que leva a uma mudança pessoal e a uma mudança social. Isto sim, mas o contrário não. Porque hoje, às vezes, parece que se quer inverter as coisas, transformar Jesus numa liderança que não é essa, transformar o cristianismo numa revolução que não tem esse objetivo. Não foi para isso que Jesus veio, mas para salvar os homens, para nos salvar, para salvar as pessoas, como proposta para todo ser humano que aceite caminhar com Jesus. Não é Jesus que precisa se moldar aos nossos tempos, mas é o nosso tempo que precisa escutar a palavra de Jesus. Por isso a revelação clara de Jesus. Ao mesmo tempo, o batismo de Jesus é a primeira revelação clara, direta, do mistério trinitário. O Pai que diz do alto: este é o meu Filho amado. E aqui está clara a relação entre pai e filho. E no momento em que o Pai diz isso, o Espírito Santo, como forma de pomba, não como uma pomba, mas como na forma de uma pomba, vem sobre Jesus. E aqui nós contemplamos o mistério do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus no mistério trinitário que vem para resgatar a nossa vida, para nos animar na caminhada. Este é o Deus que nos chama à comunhão, e nós não esperamos outra revelação, nós não esperamos outros comunicados, nós não esperamos nem nas forças humanas para resolver os problemas. Como a gente pensa que passando de um ano ao outro, vamos resolver os problemas? Como a gente ainda acredita que somente com a boa vontade, com as ideias, com as ideologias humanas, nós seremos capazes de transformar o mundo? Isso é uma grande mentira. O mundo só é transformado, só será transformado quando o coração das pessoas se deixarem iluminar pela palavra de Cristo. Este é o meu Filho amado, escutai-o. E é nessa escuta que nós encontramos a mudança pessoal, a transformação pessoal e a transformação social que tanto queremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.